Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. A Nestlé já disse que vai manter o comando da Copenhague e anuncia planos de triplicar o faturamento. Então vamos ver essa notícia que é importante e que mostra que o Brasil segue sendo uma economia forte, despertando o interesse dos investidores. Então, a Nestlé já anunciou a operação de aquisição da Copenhague. Fala-se em números que podem chegar a 4 bilhões de reais. A Nestlé é uma marca centenária do setor de alimentos e bebidas, anunciou a aquisição do grupo CRM, que é dono da Copenhague e da Brasil Cacau. Em entrevista à Forbes, os executivos das companhias afirmaram que nada mudará no modelo de negócio da empresa adquirida. Continuará nas mãos da CEO e sócia Renata Vick. Hoje é um dia importante para o setor como um todo e nós estamos muito felizes em divulgar essa sociedade, disse Renata Vick. Com a Adventia, nós entregamos um plano de crescimento de 5 anos em 3 e agora com a Nestlé seguimos com a ambição de triplicar o tamanho da empresa. Hoje o grupo CRM tem 1.100 lojas e espera chegar a 2.000 até 2026. É a expectativa da empresa. Dessa forma, a executiva reforçou que a operação do grupo continuará sendo autônoma e não trará alterações para a empresa. Isso é uma coisa importante, porque a Copenhague é muito bem administrada. O CEO da Nestlé, Marcelo Melchior, será o novo chairman do Conselho de Administração da empresa e disse que desde o início das negociações, na qual existiam outros interessados, como a Cacau Show e a Lindt, foi possível perceber muitas semelhanças entre as duas empresas. Tomamos a decisão de entrar e deixar a equipe da Renata continuar trabalhando, como sempre fez, e seguir o plano de negócio que ele já tem traçado há muitos anos. A Nestlé estará lá apenas para apoiar essas decisões e planos, confiando que o que eles indicam são as melhores práticas. Para o Wilson Rosa, sócio da Advent, a decisão de vender a participação no grupo CRM deve-se à realização de lucros. Essa é a lógica dos fundos de investimentos. Chega uma hora que realiza os lucros. Então, aqueles que pensam que o BTG vai ficar com a Vital, esqueçam, vai chegar um momento que o BTG vai vender a Vital e colocar o dinheiro no bolso. Essa é a realidade. A companhia na qual a Advent investiu em 2020, veja, vocês compraram a Copenhague em 2020, estão vendendo em 2023, 3 anos, né? Cumpriu o que previa com a parceria e agora passa o bastão para uma outra empresa, uma nova sociedade. Quando nós entramos no grupo CRM, ele ainda era uma companhia familiar, disse Rosa. Ao lado da Renata, fizemos uma grande transição e profissionalização. Hoje conta com um time gigante, mas que ainda manterá os seus parceiros fiéis da época. Agora é hora da companhia seguir novos rumos ao lado de uma gigante também do setor. Os executivos não divulgaram o valor da transação, mas o que se diz no mercado é que esse montante varia entre 3 bilhões de reais e 4 bilhões e meio de reais, embora eles digam que isso tudo é especulação. A operação é mais um passo importante na trajetória de Renata Vick. Ela tinha 16 anos quando começou a trabalhar na empresa de chocolates fundadas pelo seu pai. Seu primeiro trabalho foi como estagiária de marketing, passou pelas diretorias de marketing comercial, depois pela vice-presidência. Em março de 2020, com 38 anos, assumiu a presidência do negócio, que se tornou o grupo CRM, dono também da Cop Coffee e da Chocolates Brasil. Renata é considerada responsável pelo rejuvenescimento e pela expansão da marca. Atualmente, a Copenhague é uma das maiores franquias no varejo de alimentos, sem perder a imagem de sofisticação que possui. Você consome produtos da Copenhague, você gosta da Copenhague, eu sou fã da marca e sou fã também do trabalho da Renata Vick. Vejo ela como uma referência empresarial importante aqui no nosso país. Uma outra coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, recentemente, Howard Marks, um dos maiores bilionários americanos, andou falando sobre a situação da economia americana, né? E vejam o que ele disse. Vejam o que ele disse. Howard Marks vê empresas
fechando nos Estados Unidos por conta dos juros altos. Welcome to Brazil. Cofundador da Oaktree, diz que empresas vão começar a sentir os efeitos do aperto monetário, tendo dificuldades para rolar suas dívidas. Lá como cá, o problema é o mesmo. Os juros subiram nos Estados Unidos e deixou empresas com problemas. Empresas muito endividadas, empresas alavancadas estão tendo problemas. Aqui no Brasil é a mesma coisa. O Federal Reserve nos Estados Unidos elevou os juros aos maiores patamares em 22 anos, numa tentativa de conter a escalada da inflação. Goldman Marks vê os empresários dos Estados Unidos sentindo muitas dificuldades. Qualquer semelhança com o que passam os empresários do Brasil, país dos juros exorbitantes, não é mera coincidência. Cofundador da Oaktree, gestora que movimenta 179 bilhões de dólares em ativos, ele é considerado um dos principais nomes do mundo dos investimentos, com Warren Buffett já tendo confessado ser fã do seu trabalho. Marx alertou que as companhias dos Estados Unidos vão começar a sentir as consequências do aperto monetário praticado pelo Banco Central deles. Em entrevistas a Bloomberg, ele disse que um número cada vez maior de empresas devem dar calote em suas dívidas, uma vez que os juros altos dificultam e tornam custoso o processo de rolagem e refinanciamento de dívidas. Quando você passa por um período em que é super fácil arrecadar dinheiro para qualquer propósito, ou até sem propósito, e você entra em um período em que é difícil levantar recursos, mesmo para um bom propósito, claramente muito mais empresas irão falir, disse ele. Esse movimento, alertado por Marx, já começou. Em agosto, o número de empresas nos Estados Unidos que pediram falência subiu 17% entre julho e agosto, segundo os dados da consultoria EPIQ Bankruptcy. Foi a 13ª alta mensal seguida na quantidade de requisições, com muitos economistas atribuindo a alta do juro que foi praticado pelo FED. Entre março de 22 e julho de 23, os juros dos Estados Unidos saíram de praticamente zero para 5,5%. É um remédio amargo que tem começado a fazer efeitos colaterais nos preços, ajudando a embicar a inflação para baixo, mas também prejudicando as empresas, né? Esse efeito colateral é exatamente essa possível quebradeira de uma série de empresas. Em março, esse problema bateu lá nos bancos. Foi tornado pela iniciativa urgente lá do governo e do próprio Federal Reserve. Agora, outras empresas começam também a sentir os efeitos desse problema dos juros elevados. Se os Estados Unidos não veem um cenário desse tipo há tempos, o Brasil tem experiência de sobra em conviver com efeitos perversos da combinação de inflação e juros altos. A situação aqui ficou complicada em 2022, quando o Banco Central elevou a taxa básica a 13,75% ao ano para conter a inflação pós-pandemia. Resultado, assim como nos Estados Unidos, foi a quebradeira de uma série de empresas. Só esse primeiro semestre, gente, foram 400 mil empresas que fecharam no Brasil, certo? Só nesse primeiro semestre. Dados do Serasa apontam que os pedidos de recuperação judicial cresceram 52% neste primeiro semestre, comparado com o ano anterior. Foi o pior resultado dos últimos 3 anos, fruto da alta inadimplência, que alcançou 6,48 milhões de companhias em maio, segundo a análise publicada pelo Serasa. Ainda que o Federal Reserve nos Estados Unidos consiga trazer a inflação de volta à meta de 2%, Goldman Marks afirmou que não se deve esperar o retorno dos tempos de dinheiro fácil em referência ao período entre 2009 e 2021, quando os juros nos Estados Unidos estavam próximos de zero. A expectativa dele é que o Fed atinja uma posição neutra assim que a inflação estiver sob controle, com juros entre 2% e 4% ao ano. Não dá para viver de injeções de adrenalina todas as manhãs por 13 anos, disse ele. Então tá aí, um problema, né? Você trabalha para conter o problema e aí cria um outro problema. Por isso que o time de dar um basta a este aperto monetário é tão importante. Eu falei sobre essa questão da quebradeira das empresas. Essa notícia foi divulgada agora, recentemente. Um estudo feito aqui no Brasil apontou que o país perdeu
mais de 400 mil empresas no primeiro semestre de 2023, está vendo? Levantamentos feitos pela Contabilizei, com base nos dados fornecidos pela própria Receita Federal, para não deixar margem a dúvida sobre os números, né? Então, mais de 400 mil empresas fecharam as portas. Essa alta dos juros também gerou um problema com relação ao acesso ao crédito, ficou mais caro. Empresas que precisavam tomar empréstimos teriam que desembolsar este ano aí taxas aí de 18% a 22% ao ano. Isso é politicamente incorreto, né? Isso é uma indecência. Nenhuma grande empresa suportaria uma taxa de juros dessa, e as pequenas, micro, muito menos, né? São os mais atingidos, né? Micro, pequeno e médias empresas foram os mais atingidos. No total, foram 427.934 empresas que fecharam as portas, e isso não inclui os microempreendedores individuais, os MEIs, né? Então, está aí. É essa a realidade do Brasil, né? O número de empresas sendo fechadas, né, chama a atenção. Não podia ser diferente. Quem assiste, quem acompanha o nosso canal, sabe que a gente fala disso há muito tempo, dessa possibilidade de termos efeitos perversos na economia brasileira por conta da política do nosso Bob Rousseff. Não sabe quem é o Bob Rousseff? É o nosso Roberto Campos Neto. Ele, tal qual a Dilma, é cheio de verdade. Essas pessoas costumam ser perigosas porque não conseguem ouvir ninguém. E aí é problema na certa, né? Olha, a Azul acaba de anunciar que enxerga melhores condições com relação às suas margens e também com relação à expansão do EBITDA. Os analistas continuam cautelosos. No encontro anual de investidores com os maiores executivos da Azul, tivemos aí boas avaliações por parte de muitos analistas que acompanham a empresa, mas ainda muitos seguem cautelosos, sobretudo por conta ainda da pressão do preço do petróleo, né? Para 2024, a empresa espera um crescimento anual entre 8% e 10% na capacidade doméstica, também vê um ambiente de receitas estáveis em comparação com este ano, e enxergam, na média, um combustível mais barato. Essa é a análise da empresa, dos executivos da Azul. A companhia espera que a renovação da frota seja totalmente concluída em 2027, com os modelos E2 da Embraer de maior tamanho e que consomem menos combustível. A expectativa, portanto, é de melhora das margens da empresa. A Aérea explicou que o novo modelo oferta 15% mais de assentos que o E1 e consome 18% menos combustível. Com isso, a empresa espera reduzir em 14% os custos por viagem e em 26% o custo por assento em relação ao seu modelo atual, o E1. Os administradores também destacaram o crescimento de negócios secundários, como o Tudo Azul e a Azul Cargo, que vem se expandindo em ritmo mais acelerado que o negócio com passageiros e deve ter maior relevância nas receitas da empresa daqui por diante. A Azul está buscando mais rentabilidade do que fatia de mercado. Os executivos reforçaram suas impressões sobre o ambiente competitivo, pontuando a busca por rentabilidade ao invés de focar apenas em market share. A companhia observa que é o único operador em 80% das rotas onde atua, o que diminui seu risco de competição. Atualmente, a Azul opera em 155 destinos no Brasil. Além disso, a empresa acha pouco provável a entrada de novos competidores, dado os desafios regulatórios, os custos, as questões tributárias. A empresa afirmou ainda que não vê espaço para fusões e aquisições nesse momento, mas acredita que uma consolidação possa acontecer via cost share
Em relação à reestruturação do balanço, os executivos voltaram a dizer que não haverá queima de caixa este ano, e a expectativa é de geração de caixa em 2024. A empresa informou que os custos com arrendamento das aeronaves devem ser reduzidos em 1,5 bilhão este ano e 1,1 bilhão em 2024. Essa redução é resultado da negociação com os fornecedores que concordaram em receber 40% da dívida em notas com vencimento em 2030. O restante será pago em equity e pode ser convertido em ações preferenciais no valor de R$ 36. A administração reforçou o instrumento que a companhia vai utilizar entre 2024 e 2027, não deve impactar o preço da ação, já que o volume emitido deve ficar bem abaixo da média diária das negociações das ações da Azul. Os bancos se mantêm neutros, né? O Goldman Sachs colocou o preço-alvo para a Azul em 24,30. O Goldman Sachs colocou o preço-alvo em 24,30. O JP Morgan colocou o preço-alvo em 26,50. O Bradesco BBI colocou o preço-alvo em R$ 28. O Itaú BBA colocou o preço-alvo em R$ 24. Então, está aí algumas avaliações de bancos e casas de investimentos sobre a Azul, para onde a empresa segue voando, não é? É importante acompanhar. Olha, para os terraplanistas, eu queria dar mais uma notícia triste. O Brasil foi o 7º país em crescimento de PIB, considerando as maiores economias do mundo. Ficou em 7º lugar o Brasil, certo? Com esse PIB de 0,9 do segundo trimestre. Foi o 7º PIB mais alto do mundo, numa lista que inclui aí dados de 46 países. Ficou atrás do Japão, que teve um segundo crescimento de 1,5%, de Eslovênia com 1,4%, Taiwan 1,4%, Costa Rica 1,3%, Turquia 1,3% e Malásia 1%. O Brasil ficou à frente de China, de Indonésia, de México, de Estados Unidos, de Coreia do Sul, Alemanha e Reino Unido, por exemplo, né? Uma outra coisa que chamou a atenção foi a projeção da Austin Rating de que o Brasil, que terminou 2022 como a 11ª economia do mundo, deve terminar 2023 em 10º lugar, à frente da Rússia, projetando um cenário para 2025, onde o Brasil ultrapassaria outros 2 países, Canadá e Itália, chegando então novamente a ser a 8ª economia do mundo. A 8ª economia do mundo. Para isso, precisa passar o Canadá e a Itália. O presidente Lula vai dizer que tudo se deve a ele. Eu não tenho a menor dúvida. Ele dirá que nunca antes na história desse país a economia se recuperou tão rápido graças à figura dele. Ele vai dizer isso aos 4 cantos do mundo. Paciência, é uma pessoa de sorte. Eu não tenho como dizer que ele não é uma pessoa de sorte. Ele é uma pessoa de sorte. Agora, eu queria dizer a vocês que essa é a parte que nos interessa e que nos importa, não é a política, não é o terraplanismo, é que provavelmente em 2025 nós estaremos reconquistando o grau de investimento, para a alegria do presidente Lula, mas, sobretudo, para a minha, para a sua, para a alegria de todo mundo que investe em bolsa de valores. Porque aí a nossa bolsa, nossa economia será invadida por bilhões de dólares. Bilhões de dólares. Podemos, a partir do grau de investimento reconquistado em 2025, imaginar a Bolsa de Valores entre 2025 e 2026, quem sabe buscar 240 mil pontos.
Isso é um sonho? Não, é perfeitamente possível. Quando ganhamos lá atrás, em 2008, 2009, ainda no governo Lula, o grau de investimento, a Bolsa de Valores em dólar chegou a 2 vezes mais o ponto em que ela está no presente momento. Então, nós podemos imaginar, sem dúvida nenhuma, na reconquista do grau de investimento, que a Bolsa pode ir para 240, 250 mil pontos. Pensou nisso? Pense, porque se estiver bem posicionado, isso pode fazer uma grande diferença na sua vida no futuro. É preciso estar bem posicionado. Para entender como se posicionar, venha assinar nossa seleção de empresas e vamos fazer essa viagem juntos. Ok? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fiquem com Deus e até a próxima.